Boa noite, amigos. Sou Maurício Mococa. Hoje nós vamos fazer mais um vídeo, mais uma transmissão ao vivo. Só dando uma testada aqui no som para ver se o som está saindo legal. Mas tá bom. O som tá ok. Vamos à live. Vamos fazer uma entrada aqui, vamos aqui das variônicas. E essas são as variônicas. O pessoal que tiver interesse nelas aí, a descrição está embaixo do vídeo. Lembrando que elas podem trabalhar com comando de voz ou podem trabalhar com testemunho na câmera. Aqui ela tem lugar para você colocar ouro, colocar diamante. E também e tem um tampão que você enrosca, tampa, 1 centímetro de rosca. Que é para não perder, né? O testemunho que você põe aqui dentro, para não ficar desenroscando à toa. Lembrando que aqui em cima também, ó, você sorta o parafuso e você pode tirar o ar. Lembrando que ela fica solta para você carregar, por exemplo, você põe uma mochila, você pode pôr ela desarmada. Aí você coloca ela de volta. Aqui antes de chegar aqui no pé, uns 3 centímetros, você aperta o parafuso, está com ela pronta para usar. Lembrando que ela é construída só de um material, ela não tem 2 tipos de material. E ela é construída todo metal amarelo. E não tem outro tipo de material nela. Todo o material dela é um material só. E o pessoal que tiver interesse, aí a descrição está embaixo do vídeo. Vamos mostrar o pêndulo, né? Porque esse aqui é um dos carros-chefe nossos também. E ele tem 60 centímetros de corrente, ó, que vocês podem ver. Você pode trabalhar com ele em pé aqui, segurar ele aqui pela argola e trabalhar com ele em pé. Sempre com o dedo aqui em cima, esse dedão aqui em cima da argola. Você pode trabalhar com ele aqui em pé. Assim. E você pode também colher a corrente dentro da mão e trabalhar com ele em cima da mesa. Em cima de foto, em cima de testemunho, gráfico, uma série de coisas. O RA, bem-vindo à live, boa noite. Então aí mais uma live, ontem lá no canalzinho, hoje aqui já no outro canal. E vamos trabalhando, né? Então aí o pessoal que tiver interesse aí das variônicas, do pêndulo, a descrição está embaixo do vídeo. É só entrar em contato. Lembrando o pessoal aí que agora que entrou o mês que vem agora, nós vamos fazer um preço especial delas. O pessoal está pedindo aí para fazer um precinho mais melhor. Então a gente vai entrar um mês aí com um preço especial. Vamos dar um bom desconto de diferença do Mercado Livre para cá. Está fazendo direta pelo canal. Então o desconto vai ser bom. E o pessoal também quiser também entrar pelo Mercado Livre, fica à vontade. Lembrar o pessoal aí que chega na live aí, dá um like para ajudar nós. O like para nós é importante. E a presença do pessoal também é importante. As perguntas são importantes, porque é com elas que nós trabalhamos a live. Sem elas fica difícil trabalhar a live.
RA, se tiver alguma pergunta aí, manda ela que nós já vai começando. Tomar um golinho de água aqui, que já tá. Ao joinha. Obrigado aí, galera, pelo joinha. Bom, RA, estou tentando aqui entender a sua pergunta. Na área financeira, é possível mudar com a radiestesia? Bom, é possível mudar a situação financeira da pessoa, né? Agora, porque quando você usa as variônicas, você vai fazer algum tipo de negócio, você pode saber com antecedência se vai dar tudo certo ou não. Você tendo uma energia boa também, essas energias dão forma para as coisas que você quer fazer, que você quer comprar, que você quer realizar. Então, qualquer forma elas ajudam assim, porque você usando as variônicas, a tua energia é uma energia boa. Quer dizer que, vamos supor, você quer comprar um carro, mas não tem dinheiro, mas é uma pessoa esforçada, então a tua energia vai começar a dar forma para você comprar aquilo que você quer. Seja um carro, seja uma casa, seja outra coisa. Então, de qualquer forma, elas ajudam porque ajudam a aumentar a energia da pessoa. A energia começa a dar forma nessas coisas que as pessoas querem fazer. Às vezes é que a pessoa quer conseguir um emprego melhor, um serviço que ele ganha mais. Então, de qualquer forma, elas ajudam sim. Porque quando a pessoa começa a treinar a radiestesia, ele começa a ter um entendimento melhor, ele começa a entender que muitas coisas podem se tornar realidade. Às vezes coisa que ele nem pensava antes, que ele queria, mas não, a energia não dava forma para aquilo que ele queria. Porque quando a gente fala que dá forma, é o seguinte, às vezes você quer, por exemplo, um emprego melhor, mas esse emprego não está aparecendo. Agora, quando você tem uma energia que te ajuda, que esse emprego apareça, então aí é diferente. Às vezes, por exemplo, você quer construir uma casa, mas não tem dinheiro nem para comprar o terreno. Mas você insiste que você quer fazer uma casa, você quer melhorar de situação para você fazer uma casa. E para isso você tem que melhorar de emprego. Então a tua energia vai trabalhar com que apareça um emprego melhor, você é promovido no que você está e começa a sobrar dinheiro para você juntar para comprar esse terreno e depois começar a construir uma casa. Então a energia ela é o seguinte, ela trabalha num modo que ela vai te dando chance para você, ela vai te aparecendo as chances para você. E como você quer, você não perde ela. Então, de qualquer forma, a radiestesia ela ajuda nessa parte, porque você acaba tendo uma energia boa e essa energia começa a dar forma às coisas. E isso é muito importante. Porque é justamente por isso que a gente fala que a pessoa que treina bastante, tem uma boa energia, e ele começa a pegar o entendimento da radiestesia. Ele começa a compreender que
tudo no universo tem sua própria energia. Então aí ele começa a perceber que tudo tem as formas. Por exemplo, você tem um pensamento por uma coisa, mas às vezes você acaba pensando, oh, eu quero fazer isso, mas não tem dinheiro para isso. Assim você esquece, amanhã você já nem lembra mais. Quer dizer que então a tua energia não deu forma para aquilo, porque você nem lembrou mais daquilo. Então agora quando você tem uma energia, você sabe que ela pode dar forma para as coisas acontecer, então aí você começa a lembrar. Hoje você pensa, eu quero construir uma casa. Amanhã você lembra de novo. Quando é a noite você lembra de novo. Quer dizer que a tua energia fala, opa, peraí, realmente ele quer construir uma casa, então eu vou começar a trazer jeito para que ele consiga. Então ela começa a dar forma às coisas. Aí já começa a te aparecer a oportunidade. Por quê? Porque a tua energia está te dando forma. Não que ela vai te dar uma casa. Ela não vai te dar uma casa. Você que vai ter que correr atrás, ter um bom salário, correr atrás de um emprego melhor, ou criar alguma coisa que você possa vender, e aquilo se sair bem, sempre ter comprador, sempre os compradores aparecer com aquilo que você criou, ou que você revende. Então essas são as formas. E isso é importante. Porque a pessoa que tem uma boa energia, tem um conhecimento já mais profundo, dificilmente ele é pobre. Ele não é porque é o seguinte, ele começa a entender que tudo é possível, tudo que ele pensar é possível. Basta, por exemplo, a energia dele começar a dar forma que ele vai conseguir tudo. Então Agora, o que é difícil é a pessoa conseguir ter uma boa energia. Esse é difícil. O resto não, o resto é fácil. Passadão, boa noite, bem-vindo à live. Porque a pessoa que começa a usar a radiestesia, começa a usar a variônica, começa a usar o pêndulo, e ele começa a saber das coisas. Então é coisa que ele vai saber que ele nunca ia pensar que ia saber. Sem ele aprender a usar essa energia. Então por exemplo, você conhece uma pessoa, você sabe usar as variônicas, você sabe usar o pêndulo. Você conhece uma pessoa. Você quer saber se a pessoa é uma boa pessoa ou ruim pessoa, você dá um comando para o pêndulo, dá um comando para as variônicas, você vai saber se é boa ou ruim. Agora, se ela é ruim, fica não sei se você vai aproximar daquela pessoa ou não. Então, sem esse conhecimento, você não tem como saber. A pessoa que não tem esse conhecimento não sabe nada. Ele pode estar atrás. Uma péssima pessoa aí, para ele é um amigo. E para nós não existe nada, nem amigo nem inimigo. Então, tratamos todos iguais. Então essa é a diferença. E a pessoa que não tem conhecimento, para ele, vai bate no peito, fala, não, aquilo é meu amigão do peito. Às vezes o cara tá lascando com ele por trás e ele não tá nem vendo, não dá para falar que é um amigão do peito. Por quê? Porque ele não tem conhecimento de nada. Então não tem. A mesma oração que nós faz para um inimigo, nós faz para os amigos. Então o Criador toma conta dos amigos e toma conta dos inimigos, que eles possam ser uma pessoa melhor. Agora, quando uma pessoa precisa da gente, pode ser teu inimigo. Se ele precisar de você,
ele pode ser teu inimigo, porque se você puder servir ele, você tem que servir ele. Porque isso você tem que fazer pela humanidade, não que você vai fazer por ele mesmo, mas você tem que fazer pela humanidade. E se você for achar que é teu amigo, melhor ainda, né? Daqui a pouco. Aí então esses são os fatos. Agora, quando a pessoa, por exemplo, ele chega, São Maurício, olha, aquela vez eu fiz isso, fiz aquilo, eu errei com o senhor, hoje eu estou precisando do senhor, então você tem que servir ele. A única coisa que você pode responder para ele, não, meu amigo, você pode falar que é amigo, não, meu amigo, eu não tenho nada que queixar de você, o Criador que toma conta, não eu. Mas o que você está precisando? Vamos ver, se eu puder te servir, eu vou te servir. Então é assim que a gente vai fazendo. Porque quando você quer bem o teu inimigo e pede o Criador para tomar conta dele, para que ele possa ser uma pessoa melhor, tudo que ele pensar de ruim para você, fica para ele mesmo. Nada vai para você, nem uma energia ruim dele vai para você. Agora, quando você fala, não, que cara não presta, aquilo é aquilo lá não vale nada, aquilo é... Tudo quanto é energia ruim que ele pensar lá, vem para você. Vem forte. Então, às vezes, as palavras mal faladas, mal pensadas, ela te deixa você em situação difícil. Às vezes você está pagando por uma coisa que você nem está sabendo do que você falou. Mas naquela hora que você falou, a energia começou a tomar forma, aí você começa a pagar pelo aquele erro. Até que uma hora você descobre que, nossa, eu fiz aquilo, mas nossa, eu pensei mal daquela pessoa, não devia ter pensado. Mas você já pagou um bocado já daquilo ali. E tem gente que paga a vida inteira, nunca vão compreender. Outras pessoas chegam até morrer, porque às vezes a energia é uma energia muito ruim, é para derrubar. Então a pessoa acaba desencarnando por causa de energia ruim. Só não pode treinar sim. Isso aí dentro do quarto, da cozinha, até dentro do banheiro, a pessoa consegue treinar com ela. Sadão, isso é verdade. A gente tem que fazer tudo para ajudar a humanidade, tudo que for possível. Para que a gente não seja um peso para a humanidade, né? Porque quando a gente é um peso para a humanidade, a gente não cria nada, a gente não faz nada. Somente vive as custas aí de comer do que o governo paga, muita gente faz isso, e ele não produz nada. Isso aí é um peso morto para a humanidade. Então, isso aí não produz nada. Então, agora amar, nós temos que gostar de todo mundo, como você diz. Gostar, mas se assegurando o nosso lado, né? Por exemplo, eu não vou dizer que uma pessoa negativa, eu não vou dizer que eu não gosto dela. Eu vou evitar ela.
e pedir ao Criador que se torne ela uma pessoa melhor, uma pessoa positiva. Mas que eu vou evitar ela, eu vou. Então ela faz parte da humanidade, mas é uma pessoa negativa. Então ela muito perto de mim, ela me faz mal. Então é por isso que a gente sempre fala que nós não temos amigo e nem inimigo. Para nós todo mundo é igual. E nós pedimos ao Criador que toma conta de todos. E também pedimos que cada pessoa tenta fazer alguma coisa para a humanidade. Porque quando você faz alguma coisa para a humanidade, você, vamos dizer assim, você vai lá, você planta lá uma lavourinha lá de feijão, você cria, você colhe lá 10 sacos de feijão. Você falou, opa, peraí, eu vou tirar 3 do meu gasto e 7 eu vou vender. Quer dizer, você está fazendo alguma coisa para a humanidade, porque aquele feijão que você produziu ali, que você plantou, ele vai sustentar a humanidade. Então você está fazendo alguma coisa para a humanidade. Agora já existe o patrão. O patrão é aquele que cria serviço para a humanidade. Por quê? Porque aqueles que vão trabalhar com o patrão não são capazes de criar suas próprias coisas. Então eles têm que trabalhar com o patrão para criar alguma coisa, para que alguma coisa dali sustentar para a humanidade. Então é uma coisa diferente da outra. E existe aqueles que nada faz pela humanidade, que simplesmente só come, bebe, come e dorme. Esses não fazem nada para a humanidade. Para mim, Frangoso, bem-vindo à live. Boa noite. Agora, esse negócio de amigo, ninguém é amigo de ninguém, não. As pessoas podem servir, mas uma pessoa porque está te servindo não quer dizer que é teu amigo. Um inimigo teu pode te servir, igual eu acabei de explicar agora mesmo. Eu, se eu tiver uma pessoa que eu peço ao Criador por ele, que ele seja uma pessoa melhor, e amanhã ou depois ele precisar de mim, e eu puder servir ele, eu tenho que servir ele. Não importa se ele é bom ou se ele é ruim. Então eu tenho que servir ele. Se ele chegou em mim e pediu e falou assim, Maurício, o senhor pode fazer isso para mim? O senhor tem como fazer isso para mim? Se eu tiver como, eu tenho que fazer. Agora, se eu não tiver como, falou, você me perdoa, mas eu não tenho como, realmente eu não tenho como fazer isso. Então é diferente. E o amigo é a mesma coisa. Não é porque ele é meu amigo que eu vou fazer uma coisa que eu não posso fazer. Então não tem amigo não. Nem amigo nem inimigo. Todos são iguais. E essa é uma das coisas que a humanidade não pensa direito. Não pensa, porque se eles pensassem, muita coisa seria diferente. Se todo mundo realmente pensasse a mesma coisa, o mundo seria bem diferente. É a mesma coisa de uma pessoa falar, não, o meu amigo lá, rapaz, nossa, ele está até precisando que eu vou avalizar ele lá no banco. Ele é teu amigo, aí você vai correr lá para valorizar ele lá no banco. Não, encher a cara de confiança, é um amigão meu. Amanhã ou depois ele não pode pagar o banco, quem tem que pagar é você. Você vai ter que vender o que você tem para pagar a conta dele. Agora, se você tem bem suficiente para fazer isso, até não é tão mal. Agora, você já pensou, às vezes, você ter que vender um bem que você tem ali que você não estava podendo vender e você vai ter que vender e cobrir aquela conta.
Então é complicado. Agora, se a pessoa chegar e você falar para ele, não, meu amigo, eu não posso te valorizar você, que meus bens não é competente. No caso de qualquer problema, meus bens não é competente para cobrir. Então você vai me perdoar, mas meus bens não é suficiente, não é que eu não quero, meus bens não dá para isso. A pessoa vai ter que entender, agora se ele vai ficar com raiva de você, porque ele não é teu amigo se ele ficar com raiva. Porque você está explicando para ele que teus bens não é competente. Você não vai poder arriscar uma coisa que você não pode arriscar. Então, é por isso que eu falo para você, não tem esse negócio de amigo. Amigo, tudo que você vai fazer para outra pessoa, você tem que analisar a possibilidade de você fazer. É a mesma coisa a pessoa bater na tua porta e falar, você tem um pãozinho aí para você me arrumar? E você só tem um pão em casa. E aí o que você faz? Você fala para a pessoa que não tem. Está errado. Se você falar para ele que tem, também está um pouco errado, mas não muito. Agora, você tem que falar a verdade para ele. Falar, meu amigo, eu só tenho um pão em casa. Um. Eu posso te dar metade dele, que a outra metade eu vou precisar dela para me comer. Você vai lá, pega o pão inteiro, vai lá perto dele, parte o pão no meio, dá metade para ele e segura a metade para você. Mas não vai lá com a metade lá de dentro para ele, parte perto dele. Para que ele veja que você está dando a metade do teu pão para ele. Então as coisas são diferentes. O Luiz Carbenho da Live, boa noite. Agora, se você tem lá, por exemplo, 2 pão em casa, e chega lá, não, você tem um pão. Não, não tem, pode ir embora. Não tem não. Quer dizer, você já fez uma coisa de mal. Muito mal. Vai chegar uma hora. Ou você não vai ter o pão para comer, ou você vai ter o pão e não vai poder comer, que vai te fazer mal. Você vai ter que viver só com leitinho e com a sopinha, que nem eu conheço muitos ricos aí que vivem de viver. E tem pobre também que vive assim também. Então é uma coisa que você paga por isso. Ou de um modo ou de outro, você paga. Então, às vezes, por exemplo, você não paga lá que vai te fartar pão, porque às vezes você tem dinheiro que dá para você comprar uma padaria, ou 2, 3 padarias, mas você não vai ter estampa por ele. Não é simples. Essa é a lei. Por quê? Porque tudo que você nega à humanidade, a humanidade te nega depois. O Criador te cobra de você, te cobra em vida, te cobra depois da vida, você paga também. De qualquer forma você paga, ou paga aqui ou paga de lá. De qualquer jeito você paga. E quando você passa dessa vida para outra, para a energia, as coisas são tão simples de você ficar aqui vagando aqui. Um pão, você negar uma pessoa, e você tendo bastante, você pode não ser encaminhado depois que você passar dessa vida. Você pode ficar aqui porque você negou um pão, não vamos contar o resto, somente um pão. Você pode fazer 99,99, coisa certa. Se você negou um pão, você fica aqui. E tem muita coisa sobre essa parte, essa área, que as pessoas não entendem. Uma hora, um dia aí, a gente ainda vai falar sobre isso. Mas agora no momento não. Então é simples. É que nem teve um padre, o padre fez de tudo na vida, tudo certinho, mas tudo, quase tudo certinho, só fez uma coisa errada. Ele pegava um pouco do dinheiro que entrava para a igreja e desviava para outra coisa. E aquele pouco de dinheiro que ele desviava para outra coisa não deixou ele pegar um encaminhamento, ele ficou aqui vagando aqui. Até que alguém conseguiu encaminhar ele. Agora, você veja bem, ele fez, o resto era tudo certinho. Então, um pão que você negar de uma pessoa e sendo que você pode dar aquele pão,
Você pode ter certeza. Ou você paga em vida ou paga depois. E é onde muita gente hoje sofre. Eles sofrem sem saber por quê. Estão sofrendo e não sabem por que estão sofrendo. Por quê? Porque não tem quem ensina. As religiões não ensinam. De maneira nenhuma que elas ensinam. Então a pessoa fica aí sofrendo. Vai no médico, doutor, dói isso, dói aquilo, o médico olha, examina, tira a chapa, tira tudo, não acha nada. Por quê? Tá com encosto de energia ruim. Só não tem muita gente boa e muita gente ruim. Mas eu vou dizer uma coisa, que às vezes muita gente não entende também esse lado aí. Não é porque uma pessoa é boa que ela não comete erro. Todos nós cometemos erro. Mas todos nós somos obrigados a pedir perdão ao Criador. Se você não fizer isso todo dia, cedo e à noite, você não tem o encaminhamento após a desencarnação, não. Você vai ficar aqui. Por quê? Porque você vai ter tanto pecado que você ficou sem pedir perdão. E outras vezes tem coisa que você tem que voltar onde você errou e corrigir. Para que você seja perdoado. Então a questão não é se a pessoa ser boa ou ser ruim. Às vezes uma pessoa ruim se torna melhor do que uma boa no mesmo tempo. Porque ela pode ser ruim aí quase a vida inteira, de repente ela resolve ser boa. Ela chega para o Criador, Senhor, eu errei tanto tempo, mas tanto tempo que agora eu quero mudar de vida. Eu quero ser uma pessoa boa. E eu quero receber perdão de tudo. E a partir daí ele começa a fazer as coisas certas, ele começa a servir a humanidade, ele começa a ser uma pessoa bom para o próximo. E ele desencarna e ele pode seguir para um plano melhor. E aquela pessoa que parecia tão boa a vida inteira, estava cheia de pecado, sem pedir perdão, pecou, não pediu perdão nada e levou tudo meio de qualquer jeito. Então, as aparências se enganam. Então, nós costumamos acreditar que a pessoa boa é aquela que serve a humanidade, é aquela que faz pela humanidade, aquela que divide teu pão no meio. Essas são as pessoas boas, mas nem por isso não quer dizer que elas vão ser salvas. Não pensa nisso. Não é porque também você vai dividir um pão no meio que você já está salvo, não, que você não está. É muita coisa para você chegar lá. Então quando a gente diz que há muitas pessoas boas, a gente precisa entender uma coisa, mas boa para quê? Para fazer o quê? O que que essas pessoas boas fazem? Será que realmente elas são boas mesmo? Porque se você pegar 10 pessoas e for analisar certinho a vida das 10 pessoas, se aquelas 10 pessoas desencarnar numa hora só, é capaz que nenhuma das 10 não seguir para cima. Não seguir plano melhor. É capaz de, se uma seguir, é o máximo. Nas outras ainda tem coisa que se resolver que ainda. É o João Marcos, boa noite, agora que eu vi que você está no canal. Não importa a religião, o que importa é a tua ação. Não importa, a religião não importa que você seja espírita, católico, crente, Jeová, qualquer outra religião, não importa. Importa a tua ação. Se você é realmente uma pessoa boa, com a humanidade, você tem compaixão da humanidade, você importa com a humanidade, como importa com você mesmo, porque tem gente que não importa nem com ela mesma. Então como é que ela vai importar com outras pessoas se ela não importa com ela mesma?
sempre faz alguma coisa para a humanidade. Isso é importante, não importa que religião que você esteja, não me importa. É por isso que eu sempre falo no canal, tudo que eu falo aqui não importa que religião a pessoa é. Somente falando um pouco das verdades. Não adianta a pessoa também estar lá na igreja, lá sentado lá, abriu a porta e ele senta lá, acabou ele ainda fica lá uns 10, 15 minutos lá dentro aí para poder ver se vai embora. Mas no coração dele não tem nada de bom. E ele não tem nada de bom que ele faz para a humanidade. Simplesmente ele está lá na igreja lá, porque o povo está lá e está lá também. Agora, isso aí não dá certo. Agora a pessoa chega lá na igreja, faz a tua oração, ora, e agradece a Deus que Deus tem dado, Deus tem feito na vida dele, Deus tem tirado ele dos perigos, e tem dado sucesso nas coisas que ele fez. Isso ele está subindo a energia dele está subindo. Então o Criador vai estar sempre fazendo mais por ele. Agora, se ele é uma pessoa também que chega lá, senta lá, não ora, não reza, não faz nada. Não, quer dizer que ele não tem nada para agradecer. João Marco, a amizade é o seguinte. Você escolhe uma cisterna aí que tem pelo menos 40 metros de fundura e fala pro teu amigo, falou, ó, nós tem muita amizade, nós é muito amigo. Eu vou dar a mão pra você e nós vamos pular junto aqui dentro. Aí você vai ver se ele tem amizade com você ou não. Aí depois você me conta. Não é que a gente sempre fala, não tem amigo e não tem inimigo. Nós tratamos todos da mesma maneira. Todos. Por quê? Porque o que eu quero da amizade de uma pessoa? Ligar lá, pô, amigo, eu vou sair, você quer sair? Vamos sair junto. Isso aí quer dizer, você vai no mesmo lugar, ele vai no mesmo lugar. Ele quer ir no mesmo lugar. Ou tem um carro, o outro não tem um carro. Fala, não, ô, meu amigo, vem pra cá que nós vamos no meu carro. Aí esse carro, se você der uma batida com esse carro e matar teu amigo, a família dele fala, bem que eu falei pro fulano não andar com aquela porcaria lá, que aquilo era mau caminho. Ele, não, para com isso, o negócio não é por aí não. E outras, amizades sempre levam a mau caminho. Então isso aí. E outras, você para ter uma pessoa para ter amizade com ela, você tem que saber daquela pessoa também. Se ela não é uma pessoa também que tudo para ela tá ruim, que ela tem uma energia negativa, porque aquela energia negativa vai acabar impregnando você. Você vai acabar caindo também junto com ela. Então, agora, servir as pessoas é uma obrigação nossa, de todo mundo. E isso é uma obrigação, por exemplo, se uma pessoa precisa de mim, eu tenho que servir ela se eu puder servir. Se eu não puder servir, eu tenho que falar para ela, não posso servir por isso e isso. Agora, as amizades sempre levou ao mau caminho. E vai continuar levando muita gente. É atrás da amizade, é que você vai lá ser fiador lá no banco, você vai ser fiador lá para o cara alugar uma casa. Essas amizades aí é os caminhos que te levam. Não que a pessoa não possa fazer isso, é claro que pode. Mas em Deus você tenha condições para fazer. Então, você para fazer isso, você pode fazer para qualquer outra pessoa que te pedir. Em Deus que você possa fazer.
Não precisa de ser teu amigo, ter amizade com você. Pode ser uma pessoa que mora de frente da tua casa, por perto. Às vezes você nem quase nem conversa com ela, mas ela precisou de você. Você tem que dar uma resposta para ela. Então, no meu modo de ver, eu não estou criticando ninguém que tem amigo, tem amizade, tem isso, sinceridade, coisa e tal. Então, mas no meu modo de ver, não, eu quero bem as pessoas, por exemplo, quero bem um filho, quero bem a esposa, quero bem um neto, mas é do mesmo jeito. Se um filho meu precisar de mim, fala, pai, eu estou precisando do senhor, ó, meu filho, eu não posso te servir. Agora, se eu posso servir, tanto faz ser meu filho como ser outra pessoa. Tanto, tanto faz ser meu neto como outra, minha esposa. Se eu posso servir, eu vou servir. Se eu não posso servir, eu não vou servir. Agora, isso aí é diferente. Porque os filhos, neto, esposa, isso é a convivência nossa. Então, essa aí é uma coisa que para nós é descartável. Amizade, inimigo e amigo, nós não temos. Não. O amigo e o inimigo, nós oramos para o Criador tomar conta deles, sempre fazer deles umas pessoas melhor. E a amizade, que nós acreditamos, é a pessoa quando precisa de você. Se você puder servir, ela você serve. Se você não puder, você fala, ó, fulano, eu não posso servir por isso, isso e pronto. Então, eu não tenho que andar junto com ela, eu não tenho que sair junto com ela, para quê? Se eu quero ir em algum lugar, eu vou. Se eu quero, eu vou lá e volto, pronto. Agora eu arrumar amizade com alguém só para ficar falando da vida dos outros, também não vou fazer isso. Então, gente, vamos aguardar aí mais uma pergunta e vamos parar essas aí por aí. Vamos aí aguardando mais alguma pergunta. Se o pessoal tiver mais alguma pergunta, nós vamos responder. Daqui a pouco nós já estamos encerrando. Lembrando o pessoal aí que amanhã nós tem a live amanhã no canalzinho lá. Ontem nós tivemos uma live lá, teve muito bom lá, o RA lá, o Suadão, o pessoal lá. Tivemos uma live boa lá, gostosa, um bate-papo bom. E hoje nós estamos aqui no canal mesmo, que é o principal. E amanhã também, às 8 horas, também nós teremos um outro canal. Lembrando o pessoal aí que não é inscrito lá, se inscrever lá, que logo nós vamos ter um sorteio lá também. Não vai demorar muito. E o sorteio lá já era para ter saído, mas eu deixei o canal bem quieto. E ficamos lá com poucos inscritos lá. Mas assim, nós terá 1000 inscritos lá, nós vamos fazer um sorteio dele também. Então ela estava falando agora nessa respeito ali do rapaz ali, da pergunta do João Marcos. Às vezes a pessoa pode pensar, o seu Maurício deve ser uma pessoa solitária. De maneira nenhuma. Eu tenho minha família, eu tenho as pessoas que eu converso. Mas converso naquilo que é importante, naquilo que precisa. Não vou conversar com eles para falar de ninguém, nem falar que fulano comprou um carro novo, fulano comprou uma casa, ciclano fez isso, ciclano fez aquilo.
Para quê? Vai ser ele fez porque ele trabalhou, a energia dele deu forma para ele conseguir as coisas dele. Então, o Criador que abençoa ele. Então eu não tenho que comentar com ninguém. Agora, eu não sou assim uma pessoa assim. Só que a gente faz as coisas mais corretas, para não ter assim tanto problema. Agora errar, todo mundo erra, eu erro, todo mundo erra. Isso aí não tem como não errar. Então é interessante. Vamos uma aguinha aqui. Bom, se o pessoal não tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrar. Porque nós depende das perguntas para nós continuar a live. Sem as perguntas aí fica meio difícil. Lembrar o pessoal aí das variônicas, o pessoal que tiver interesse nelas aí entrar em contato aí, a descrição fica embaixo do vídeo. E também do pêndulo. Se a pessoa também tiver interesse aí pelo pêndulo também, a descrição fica embaixo do vídeo. R.A., vamos à tua pergunta aqui. As varas que os magos usam é o mesmo, é a mesma que as bruxas têm, alguma semelhança com a radiestesia? Bom, primeiro, que os magos usam a energia sem precisar usar os variônicos. As bruxas também usam a energia sem precisar de usar a variônica e nem pêndulo. Que tem muita diferença entre uma pessoa e a outra. Por exemplo, no começo dos tempos, isso já há muitos mil anos, tanto o mago como as bruxas usavam as variônicas. E também usava também o pêndulo, e também fazia também magia sem usar nada. Só que na época deles, por exemplo, os magos não, os magos, quer dizer, as bruxas, os magos têm até hoje. Só que naquela época que eles falavam que queimava coisa e tal, por quê? Porque a igreja não queria que o povo tivesse conhecimento da própria energia que tinha.
Porque só um padre tinha o direito de ter aquela energia. Só uma pessoa, ele teria direito. E eles, até hoje, muitas vezes, ainda usam o pêndulo para saber da vida das pessoas que estão ali ao redor deles. Então a igreja mandava queimar. Não importava se era homem, se era mulher. Qualquer um que tivesse uma energia harta, que pudesse fazer qualquer tipo de magia, qualquer tipo de cura, eles mandavam queimar. E mesmo naqueles tempos, naquelas milhares de anos, existia as bruxas boas, as bruxas ruins, os magos bons, os magos negros e os magos brancos. Quem fazia o bem, quem fazia o mal. Hoje existe quem faz o bem, quem faz o mal. É a mesma coisa. Não mudou nada. Porque quando você aprende a usar a sua própria energia, que nem eu disse, eu acho que foi na live de ontem, lá nós tivemos esse comentário aí, você sabe usar os dois lados da moeda. Quem sabe fazer o bem sabe fazer o mal. Agora, existem as pessoas que não sabem fazer nenhum nem o outro. E acaba fazendo mal porque não sabe fazer bem também. Faz mais mal do que bem. Existe pessoa que tem energia harta e não tem conhecimento que tem ela harta. E é energia mal, energia ruim. Existe pessoa que ela olha num pé de rosa, o pé de rosa murcha as rosas, murcha o pé, mata. Olha no animal lá no teu quintal, lá que o animal morre. Por quê? Porque existe uma energia, eles falam que é oi ruim, não é oi ruim, é energia harta demais da conta. A pessoa olha lá e deseja que lá a energia toma forma e mata. E agora você pensou quando ela olha para uma pessoa e deseja de ruim para a pessoa, o que ela faz com a pessoa? Isso aí já existe há mais de 9.000 anos que se tem entendimento. Agora, a única coisa, por exemplo, que nós falamos é que é o seguinte, existem os dois lados. Nós não ensinamos um lado só. O mesmo que você pode fazer para o lado correto, você pode fazer para o lado ruim. Agora, a pessoa tem que ter conhecimento. Ele tem que ter conhecimento, que ele pode fazer para os dois lados. Por que ele tem que ter conhecimento que ele pode fazer só o bem? Ele tem que ter o conhecimento que ele pode fazer o mal também. Porque pelo menos no dia que ele fizer o mal, ele sabe que ele fez. Ele sabe que ele errou e ele vai ter que pagar por aquilo. E ele tem que saber também que quando ele trabalha com o mal, existe mago branco que vai caçar ele. Ele vai ser caçado. Não é que ele vai só ficar fazendo mal aí, ninguém vai, e o pessoal vai deixar ele quietinho. Não vai. Os magos brancos caçam ele. E assim, mesma coisa assim as bruxas matam também. As bruxas boas também caçam elas. E o outro bem sempre venceu o mal. Então essa é a questão. Agora a pessoa, para falar, não, eu sou um mago branco, ele tem que ser muito bem preparado, mas muito mesmo. Isso não é para qualquer aprendiz, não. Agora, por que as religiões não quis que as pessoas soubessem? E nunca ensinou as pessoas a usar a própria energia para conseguir aquilo que precisa, sair de uma vida miserável para uma vida melhor, ter abundância. Porque para eles não interessa, interessa que a pessoa fica naquele batido lá. Vai na igreja, volta, vai, volta, leva lá um dízimo, uma coisinha, e fica nesse batidinho aí. É a mesma coisa ao governo. Por que o governo não ensina as pessoas a ser mais espertas, a ser mais inteligente para fazer investimento, para fazer as coisas? Porque o governo não tem interesse, ele tem interesse que 80% da população seja escravo. Esse é o interesse do governo. Esses 20% da elite aí dominam o resto. E se o resto não se espernear, eles nunca chegam a nada. Vão continuar aí a vida inteira. Nasce pobre, morre pobre. Por quê? Porque essa elite lá em cima não deixa que ele faça nada. A hora que eles percebem que a pobreza está subindo um pouco, eles arrumam qualquer coisa, imposto, qualquer coisa para jogar a pobreza para o lugar mais para baixo um pouco. Quando está muito lá embaixo, eles acham um jeito de levantar um pouco, porque senão também
Eles perdem o pessoal também e fica ruim, aí como é que eles fazem? Então quando está muito embaixo, eles dão um jeito de melhorar o pão. Mas quando começa, por exemplo, melhorar muito também, eles acham um jeito de tirar também. E é assim que é todo país é feito desse jeito. Tanto faz ser país comunista como não, é a mesma coisa. Esses 80% aí é manobra. Manobra de político, manobra dos ricaços, do milionário, são tudo manobra. Não é porque o cara tem uma indústria aí que dá, vamos dizer assim, ele dá emprego aí para 100, 200 pessoas, que ele não está nos 80%, que ele está nos 80% também. Existe outra classe lá que manobra ele também. Então é 80%, só se salva 20% aí, que é a maioria, o resto é tudo pessoal de manobra. Aí você fala, cara, porque tá, não, aqui eu sou manobrado por ninguém, claro que é. O governo, quando se aperta, ele aumenta os impostos para nós pagar. Nós paga, o governo desaperta. Quando ele está sobrando alguma coisinha lá, alguma migalha lá, ele fala, não, vamos ajeitar alguma coisa para os pobres aí, porque um financiamento aí mais facilitado, vamos baratear alguma coisa, vamos tirar um impostinho aqui, um impostinho ali. Aí dá uma maneirada, mas na hora que a coisa aperta, todo mundo paga o pato. Tudo enquanto é presidente que entra lá, tudo enquanto é besteira que sai, quem paga é o povo. E é os 80% que paga, não pensa que é os 20% que tá lá em cima que paga, não, que é só os 80%. Que nem eu vejo uns caras falar aí em certas coisas aí, falar, não, isso aí o povão tudo vai pagar, tudo nada. É a mesma coisa da gasolina, se a gasolina for a 100 conto o litro, os 20% que está lá em cima vai andar de carro do mesmo jeito. E os outros 80% vai andar de pé, de bicicleta, porque nem de moto, nem essas mobiletes não vai andar, porque a 100 conto o litro, 50 conto, 100 conto, o cara não vai andar. Mas os 20% pode ir a 100 conto o litro. Hoje, amanhã ela pode ir a 100 conto o litro, que eles vão andar do mesmo jeito. Agora, você já parou, pensou por que eles vão andar do mesmo jeito? Não, a questão é essa. O problema é que essa parte de gente nunca quis que as pessoas fossem para frente e que tivesse sabedoria. Sempre. Isso em Deus que eu tenho lido, que eu tenho tido notícia, é do mesmo jeito aí há mais de 5.000 anos atrás. Do mesmo jeito. Em Deus do Egito, quando começou lá com 6.000 anos atrás, é do mesmo jeito. Sempre o rei lá dominando a minoria. Lá o povão que plantava, que sustentava o castelo e os soldados dele. E assim é até hoje. Não mudou nada. O pobre tem que trabalhar para comer e tratar dos 20% lá em cima na maior mordomia. E bastante. Porque o pobre ele come aí um pãozinho com mortandela aí para sustentar o banquete lá dos grandão. Agora, por que será que eles nunca quis que as pessoas soubessem muitas verdades? Por isso. Justamente por isso. Simples. É uma coisa muito simples. É só a pessoa procurar entender e é simples. É uma coisa, você fala, vou abrir uma firma. Você já parou para pensar numa firma? Você vai ter que arrumar um empregado, você vai ter que recolher imposto, recolher isso, recolher aquilo. Acho que é 11 ou 13 tipos de imposto que se paga no Brasil. Aí chega no fim do mês, você faturou 100 mil. Você tirou a despesa de material, você tirou a despesa de empregado. Somou tudo, os gastos que você teve, manutenção, a despesa entre tudo de empregado, manutenção e repor material ficou em 105 mil. E você só vendeu 100. E aí? Agora, se vocês não acreditarem nisso que eu estou falando agora, é só vocês ir no escritório de contabilidade e falar para o cara da contabilidade fazer as contas para vocês. Aí vocês vão ver o que é ter uma firma e ser honesto com a firma. Levar ela certinha. Todo mês você vai ficar devendo. Porque todo mês você vai pagar de imposto e de coiseira, não dá para, você vendeu, não dá para cobrir.
Agora a pergunta fica, tem alguma firma honesta nesse país? É claro que não tem. Então é simples você perguntar por que essa maioria não quer que esses 80% conheçam a verdade. Eles não querem mesmo que ninguém conheça a verdade, que escola nenhuma ensina a verdade. Porque se ensinar, a coisa vira uma guerra civil. É a mesma coisa você chegar lá num país lá fora, você fala, bicho, o Brasil é o país mais corrupto do mundo. Mas por quê? Porque 20% da população, que são os maiores, são corruptos. E esses outros 20% aí tenta levar a vida. Uma parcela aí desses 80% tem uma firminha, tem lá 4, 10, 15, 100 empregados. Fecha um mês mais ou menos, outro mês fecha no vermelho. Não é assim que as coisas funcionam. Agora uma coisa também é importante, porque as pessoas ignorantes, quando nós falamos ignorantes, são pessoas que não acreditam em nada. Acho que para tudo é um vão. Essas pessoas é o seguinte, as pessoas ignorantes para elas tudo é do mesmo jeito, então elas nunca vão ter sabedoria, elas nunca vão chegar a nada. E outra hora que elas percebem, elas já estão velhas, já não dá mais tempo para mais nada. Então a pessoa tem que aproveitar enquanto ele está novo, ele tem aí seus 30, 40, até uns 40 anos, e ter sabedoria, mas muita sabedoria. E outra, e dar valor naquilo que ele faz. Por quê? Porque a hora que ele precisar mais para frente, ele tem como se valer. Ele tem como se virar. Agora, quando você pega uma pessoa ignorante, você vai que ele te responde para você, não, que não vou fazer nada não, não vou largar nada para filho, não vou largar nada para ninguém, não, nem para mulher. Mas aí, a hora que ele pega os 60, 65 anos que ele fica doente, para onde que ele vai? Ele vai para o asilo, porque não tem nada, ninguém vai cuidar dele não. Foi a vida inteira ignorante, nem filho vai querer. Ah, não, pode ir lá para o asilo, nunca fez nada para nós, nunca conseguiu nenhuma casa para nós morar. Pode ir lá para o asilo, lá se virar lá. E o outro coloca lá e nem visitar vai também. A maioria nem vai lá visitar. Fica lá, de qualquer maneira. Eles que cuidam lá. E até que cuida bem lá, porque eu conheço um asilo aqui que eles cuidam muito bem dos velhos. Então, lembrando pessoal que vamos aguardar aí mais uma perguntinha. Nós já estamos passando de uma hora já de live. Lembrar o pessoal, para não esquecer do like para nós aí, dá o like para nós, para ajudar nós. Nós passou mais de 25 pessoas pela live aqui e me deram 13 likes, mas tá bom. Estou agradecido. Agora vamos aproveitar uma pergunta aqui, nós vamos voltar um pouco aqui. Aproveitar a pergunta aqui do RA, que é o seguinte.
É que um monge e uma bruxa não precisa de pêndulo nem de variônica. Nem agora, na época que nós vivemos, nem há 8.000 anos atrás. Eles usaram, primeira coisa que eles usaram, todos eles, tanto os da agora como daquela época. A pessoa para chegar, para subir algum degrau, ela precisa começar com uma coisa ou com outra. Você começa com os pêndulos, você começa com as variônicas, porque é a única forma de você descobrir a energia que tem nas coisas. Então, agora, você não precisa ser um monge, você não precisa ser monge, você não precisa ser mago, você não precisa ser uma bruxa. Para você ter uma boa energia e para você conseguir subir um degrau, você não precisa ser nenhum deles. Você pode ser você. É que nem eu sou eu. Eu não tenho que ser um mago, não tenho que ser bruxo, não tenho que ser nada. Eu sou eu e uso a minha boa energia. Então esse negócio aí que tem que ser isso, tem que ser aquilo, isso aí é tudo conversa, isso aí é tudo coisa que inventaram. Agora, cada um decide para que lado usa a sua energia, né? Eu uso a minha energia sempre, o mais possível que eu posso, para o lado bom. Às vezes cometo alguns errinhos, mas eu já conserto logo em seguida. Todo dia eu estou consertando esses erros meus. Outra, hoje que nós chamamos de magos, eles são muito espertos em alquimia. Muitas invenções aí veio através deles. Então são todas as invenções que vêm através de pessoas que têm uma capacidade mental muito grande e têm uma energia muito alta. Então a maioria das invenções aí veio tudo através de mago, que é o nome que se dá hoje, mas muitos deles que teve uma energia alta nunca pensou que ele fosse um mago. Agora, muita gente já me perguntou se eu sou um mago. Não. Eu ainda sou um aprendista. Que para mago mesmo faltaria muito. Mas muito ainda. Ainda sou um aprendista. Agora, você imagina a energia que tem um mago verdadeiro. Uma pessoa que é de altamente, que tem uma alta energia. Então, agora a gente não pode mentir. Não pode mentir porque é o seguinte, eu sou aprendista, estou aprendendo. Estou aprendendo a usar minha energia, subir ela cada vez mais, aprendendo sobre muitas magias, sobre muitas outras coisas. E como se diz, uma hora eu vou desencarnar e ainda vou estar aprendendo. Agora, não é porque eu estou aprendendo que eu tenho que saber tudo. Às vezes eu nem quero saber tudo também. Porque eu acho que também não tem nenhum mago também no mundo aí que sabe tudo. Porque tem muita coisa que é demorada para você treinar. É muito demorado para você aprender, para você fazer os treinamentos, você buscar essa energia para esse treinamento. Tem coisa aí que você treinar que leva 10, 20 anos. Não é da noite pro dia, não. Pessoal, nós ainda estamos aí com 10 assistindo a live. Pessoal tiver uma pergunta, dá uma aceleradinha aí para nós que nós já
trabalha nela e depois nós já encerra. Nós já estamos aí com 70 minutos de vídeo, já estamos com 1h10. Lembrando, pessoal, que amanhã a live é no outro canal, às 8 horas, 8h10, mais ou menos 8, 8h10, esse horário aí. E na sexta-feira, a live é nesse canal. E amanhã, na quinta-feira, é lá no canalzinho. Que é o canal Maurício Variônica. Lembrando que lá no canal, Maurício Variônica, nós tem live lá só às terças e às quintas. São 2 lives por semana lá só. Mas lembrando que lá no canalzinho também é muito bom lá, porque lá tá, por exemplo, acho que nós teve 3 ou 4 pessoas só lá na live de ontem. Mas muito bom para nós bater um papo lá, tranquilo, sossegado. É bom para a gente ficar conversando também com o pessoal. Já aqui nesse canal ele já é um pouco mais puxado, né? Já é um pouquinho mais. Por quê? Porque aqui as perguntas elas já caem um pouco mais forte, né? Então, se o pessoal não tiver nenhuma pergunta, nós vamos encerrando. Nós já estamos ficando com a live um pouco meio longa, depois o pessoal não consegue ver essa live aí, não consegue ver a live inteira depois. Vamos pedir que o Criador abençoe a todos aí que participou da live. Se eu falei alguma coisa aí que ofendi alguma pessoa, eu peço perdão, porque às vezes a gente fala alguma coisa que não dá certo às vezes para a pessoa. Então a gente tem que pedir perdão, porque às vezes a pessoa fala, não, mas o Maurício não podia ter falado aquilo. Mas se tiver alguma coisa que eu gravei na próxima live, pode chegar, falar comigo. A gente conversa a respeito. E aqui com nós é uma família, não temos segredo um com o outro. Então vamos dizer assim, um problema que eu tenho, eu exponho para vocês. O problema que vocês têm, vocês falam comigo. Então assim a gente vai tocando as lives. E aquilo que eu puder ajudar, eu vou estar sempre ajudando. Então o Criador abençoe a todos e uma boa noite a todos. Até na quinta-feira. Na quinta não, na sexta-feira.